do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. O Café com Inovação é uma iniciativa do departamento para que possamos conversar sobre inovação na agropecuária. O convidado de hoje é o nosso colega Rogério Aires. O Rogério é formado em agronomia, né, pela Universidade Federal de Pelotas. Ele possui mestrado e doutorado pela mesma universidade e atualmente é pesquisador em fisiologia e manejo de plantas e atua nas áreas de recursos genéticos, manejo de sistemas de produção e agricultura digital, e atua no Centro de Pesquisa de Vacaria. Rogério, fique à vontade. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok, então. Então, eu sou pesquisador do Centro de Pesquisa de Vacaria, né? Atuo nessas grandes áreas aí que são, digamos assim, um resumo um agrupamento dos projetos que a gente tem, ficam nessas áreas aí, né? Recursos genéticos e melhoramento genético vegetal, essa parte de agricultura digital, agora por fim, né? Como eu sou da área de manejo de sistemas de produção, por que então eu entrei nesse caminho aí da agricultura digital e dessas tecnologias que a gente vai falar um pouquinho hoje? Por necessidade, porque nessa área de manejo de sistemas de produção, hoje em dia não dá mais para ignorar essas tecnologias, essas ferramentas que estão aí, né, de sensores e de equipamentos, de software. Então, é um caminho natural, né? Se a gente, com o advento da agricultura digital, a gente tem digamos assim, que fazer recomendações técnicas diferentes, né? Que incluem essas novas tecnologias. Então, tive que caminhar por essa área, né? Por necessidade, e acredito que em todas as áreas da agricultura nós vamos ter que adotar essas tecnologias em algum momento, né? Vai ser uma necessidade. Bom, o objetivo dessa apresentação aqui hoje, dessa conversa, não é esgotar esse tema, muito pelo contrário, né? O objetivo aqui é abrir uma discussão, abrir a discussão para esse tema, né? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, o objetivo é lançar a discussão, né? O objetivo é lançar a discussão. E iniciar, digamos assim, estratégias, fortalecer estratégias dentro das nossas instituições, no nosso trabalho do dia a dia, para adotar cada vez mais, né, e resolver os problemas de pesquisa que nós teremos que resolver com o Agro 4.0. Né, que não são poucos esses desafios, tá? E por que da escolha desse tema? Porque esse papel da pesquisa agropecuária no desenvolvimento da agricultura digital, né, do Agro 4.0, ele é pouco explorado, né? Se fala muito nas tecnologias em si, nos sensores, nos equipamentos, e no grande, enorme potencial que essas tecnologias têm de trazer retorno de produtividade, de eficiência. Mas pouco se fala no que é necessário ainda ser desenvolvido para que esse potencial dessas ferramentas seja explorado ao máximo. Então, ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido,
pela pesquisa agropecuária, né, até que essas ferramentas possam ser exploradas, né, no seu potencial máximo, e isso é pouco explorado. Então, a ideia é iniciar, levantar essa discussão aqui hoje, tá? Não, não tem nenhuma pretensão de esgotar o tema. E passar também um pouquinho da experiência que a gente tem com o nosso trabalho aqui do Centro de Pesquisa de Vacaria. Muito bem. Então, o que seria o Agro 4.0? O que seria esse conceito, tá? O Agro 4.0 ele veio da indústria 4.0. Esse conceito de indústria 4.0 surgiu na indústria automobilística alemã, tá? Com a questão de automação das linhas de montagem e como esse conjunto de tecnologias vem tomando também o agronegócio, né? Que a gente tem hoje equipamentos e máquinas, então se criou a agricultura 4.0 para agrupar essas tecnologias, mas eu acho que um conceito mais adequado, digamos assim, é o de agricultura digital, certo? Então, esse conceito de agricultura digital inclui equipamentos, softwares de última geração, né, e que são capazes de processar grandes volumes de dados e oferece suporte para tomada de decisão de manejo, né? Além disso, os equipamentos disponíveis hoje possibilitam a aplicação de manejo com alta precisão, certo? E esse grupo aí, né, esse agricultura digital inclui então agricultura e pecuária de precisão, né, e todas essas tecnologias de robótica agrícola, automação, internet das coisas, né? Na parte de agricultura de precisão, nós temos telemetria, taxa variável, sensoriamento remoto e por aí vai. Inclui todas essas tecnologias. Uma coisa importante de ser colocada é que a agricultura digital não é uma coisa de grandes produtores, não é uma coisa para grandes empresas. Ela vai ser necessária para todos os produtores em um futuro muito próximo, tá? E qualquer produtor com um smartphone hoje em dia e acesso à internet, ele já pode utilizar ferramentas da agricultura digital. Então, não é uma coisa para grandes produtores, é importante ressaltar esse ponto, certo? Bom, para iniciar nossa conversa, a gente tem que falar um pouquinho de como que está hoje no Brasil a agricultura digital, certo? Então, eu vou usar o resultado desse levantamento aqui, que foi um estudo da Embrapa. Ele é bem recente, foi feito no início desse ano, tá? E eu achei pertinente utilizar alguns resultados dessa pesquisa. Eu vou recortar alguns resultados dessa pesquisa para embasar a nossa discussão aqui hoje, né? O início da nossa discussão. Aí eu coloquei as referências, tá? Eu recomendo a leitura, quem tem interesse, tem ali o site e as referências do trabalho, vocês podem acessar e ler o trabalho na íntegra. Eu vou comentar aqui alguns dados principais desse trabalho aqui. E essa pesquisa ela foi realizada com um público-alvo de pequenos e médios produtores, principalmente. Então, não foi realizado com grandes produtores, né? O objetivo dessa pesquisa. E daí eu vou pincelar alguns dados para introduzir aqui a nossa conversa hoje. Sobre o uso das tecnologias digitais, o grupo, então, que foi entrevistado, desse grupo, 84% utilizam alguma ferramenta, né, alguma tecnologia digital no seu processo produtivo. Somente 15,9% apontaram que não utilizam nenhuma tecnologia no seu processo produtivo, tá? Esse número é importante que se diga, ele não pode ser considerado como a adoção, o número absoluto de
produtores, né, que utilizam tecnologias digitais no Brasil. Não, porque a metodologia da pesquisa foi uma pesquisa online. Então, o público-alvo já é mais conectado, né? Obviamente que esse número ia ser maior mesmo, mas o objetivo da pesquisa não foi esse, não foi determinar o número absoluto, né, do uso das tecnologias digitais, mas sim estudar que tecnologias estão sendo utilizadas e como estão sendo utilizadas pelos produtores e quais as dificuldades encontradas, né? Então, esse é o que a gente o dado que a gente vai aproveitar aqui hoje também. Além dos produtores, foram entrevistados empresários que atuam no setor de agricultura digital. Então, eles também apontaram, responderam as perguntas, praticamente as mesmas perguntas. Um dado muito interessante, eu achei, de todas as tecnologias digitais que foram, né, apresentadas, 70% dos produtores disseram que utilizam a internet para funções gerais ligadas à sua produção. Então, principalmente informação, né? Então, eles usam a internet de modo geral, 70%, e um outro dado muito relevante é que 57% utilizam as redes sociais para informação e para divulgação de informações da propriedade, certo? Mais abaixo a gente vai ver esse dado detalhado, eles utilizam, inclusive, para a realização de negócios, né, através dos aplicativos de mensagem, né, que a gente usa no nosso dia a dia. Então, as redes sociais, um canal muito forte de comunicação, né, com os produtores, e eu acho que é uma informação relevante que isso deve ser considerado, né, na hora de passar uma informação para o produtor, eu acho que esse canal de redes sociais deve ser mais explorado, né? Aqui os dados mais detalhados dessa pesquisa. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, né, pela transmissão, mas eu vou falar um pouquinho aqui dos resultados, tá? E quais as tecnologias que utiliza? A gente já tinha visto que os dois principais ali são a internet, né, para fins gerais da produção, e os aplicativos ali de redes sociais, né, como WhatsApp, Facebook, para informações, tá? Então, esse é as principais tecnologias digitais utilizadas por esses produtores, tá? Uma informação que é importante é que as tecnologias digitais desenvolvidas especialmente para a agricultura digital, que são as que estão na sequência ali, como aplicativos específicos, como Doutor Milho, Roda da Produção, ou ainda sistemas de GPS, sensoriamento remoto, imagens, a adoção dessas tecnologias é muito menor, então, que as redes sociais e o uso da internet. Então, as tecnologias específicas para a agricultura digital não estão sendo muito adotadas. Isso é uma informação relevante dessa pesquisa ali. Elas são adotadas em um grau muito menor, mesmo entre esse grupo que é mais conectado, eles são utilizados em um número bem menor que a internet e as redes sociais. Também foi perguntado em qual as principais funções, né, de uso dessas tecnologias. Então, lá em cima, os maiores, né, o maior uso foi para obtenção de informações, certo? Para gestão da propriedade e ali para a realização de negócios, compra e venda de insumos e produtos e da produção. Então, os produtores também usam esses aplicativos para fazer negócio. É uma informação relevante.
Com relação às menos citadas, ali são as funcionalidades mais relacionadas às tecnologias específicas que são adotadas em um menor grau, né? Então, ali, o mais usado mesmo é para informação, as redes sociais, para informação e comunicação, né? Em resumo, é isso. Eles foram questionados sobre quais as dificuldades do uso dessas tecnologias, certo? E daí, em primeiro lugar, os produtores citam os custos elevados do investimento, certo? Então, em primeiro lugar, eles citam os custos. Aí eles citam vários, né? O valor do investimento, o alto custo dos serviços, os custos operacionais, a dificuldade de financiamento. Então, várias razões, várias dificuldades relacionadas ao custo, certo? Em segundo lugar, veio ali a falta de conexão com a internet. E realmente esse é um problema, a gente sabe, é um problema estrutural, porque a cobertura rural de internet é muito ruim, né? E o terceiro ponto mais citado foi dificuldades relacionadas à falta de conhecimento e capacitação, né? Falta de conhecimento sobre essas tecnologias, né? E falta de capacitação quanto ao seu uso. Isso aí é tanto do próprio produtor quanto a questão de obtenção de mão de obra qualificada para o uso dessas tecnologias. E, por fim, e bem menos citado, tá? Vem essa questão do custo-benefício. Eles apontam ali, por exemplo, falta de comprovação de benefícios econômicos, custos maiores que os benefícios. Então, essa questão dos benefícios limitados na aplicação dessas tecnologias é menos citada, mas ela é levantada, essa questão, né? Aqui foram questionados os empresários que atuam no setor de comercialização ou prestação de serviço em agricultura digital e perguntados das dificuldades, né? Quais as dificuldades para comercialização ou prestação de serviço em agricultura digital? No caso dos empresários, o que foi mais citado foi justamente os problemas ou a falta de conexão com a internet. Então, foi o mais citado. E realmente, que nem eu tinha falado, a cobertura de internet no campo é muito limitada. Tem um dado aqui que apenas 38% da população rural brasileira tem acesso 4G. Então, é realmente uma dificuldade. A esperança que a gente tem é que, com esses editais do 5G, com a implantação do sistema 5G, esse problema venha a ser, pelo menos em parte, resolvido, porque os editais, a gente já sabe que vão exigir uma expansão da rede rural. Então, o 5G tende a melhorar esses problemas aí de conexão. Em segundo lugar, os empresários citaram o alto custo do investimento necessário e, em terceiro lugar, os problemas relacionados ao conhecimento e capacitação, tanto os empresários mais a questão de falta de mão de obra, né, qualificada e especializada. Em quarto lugar, né, vem as questões relacionadas aos benefícios, né, as dificuldades relacionadas aos benefícios. Tem ali uma das dificuldades mais citadas nesse sentido é a dificuldade em comprovar os benefícios. Eu tenho ali custos maiores que os benefícios e poucas ferramentas e tecnologias para aplicação na produção. Bom,
Para a pesquisa agropecuária, o problema a ser resolvido é justamente esse último, né? Essa questão dos benefícios. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje é justamente essa questão. Talvez ele não tenha essa dificuldade, não esteja em primeiro lugar nessa lista, por conta desses outros problemas estruturais ali, como conexão à internet. Mas se o custo não fosse tão alto e eu tivesse uma infraestrutura melhor, certamente essas dificuldades relacionadas aos benefícios do uso dessas tecnologias, ela seria mais lembrada, né? Então, para a pesquisa agropecuária, a atuação vai ser justamente nesse sentido, né? Em como converter esse potencial aí das tecnologias digitais em ganhos reais de produtividade e eficiência. Aqui, a título de curiosidade, os empresários foram questionados sobre quais tecnologias gostariam de incorporar ao seu portfólio. Então, de longe aí, a questão de dados ou imagens, né, de sensores no campo, sensoriamento remoto e mapas digitais, né, com informações georreferenciadas. Então, essa parte aí é onde desperta o maior interesse do setor, né? Então, só título de curiosidade mesmo. Bom, então voltando ao tema da conversa aqui hoje, a oferta de equipamentos e serviços para a agricultura digital, ela teve um aumento impressionante assim nos últimos anos. A gente vê isso na TV, nas revistas especializadas, enfim. Teve um crescimento muito grande essa oferta, né? Mas a adoção ela tem avançado num ritmo bem menor. A gente pôde observar na pesquisa ali que eu comentei anteriormente que as tecnologias desenvolvidas especialmente para o uso, né, na agricultura digital, elas têm uma adoção bem menor ali, mesmo para um grupo de produtores que já são mais conectados, já usam a internet, já usam as redes sociais, enfim. Então, a adoção realmente não tem acompanhado essa oferta, né? Entre as principais dificuldades são aquelas ali, né, que são o alto custo dos equipamentos e serviços, problemas de conexão, falta de qualificação e, por fim, eu selecionei aqui, né, os benefícios limitados obtidos com o uso dessas tecnologias. E esse é o problema que deve ser resolvido pela pesquisa agropecuária. Então, se avançou muito ali na engenharia e no desenvolvimento de equipamentos, mas muito pouco na questão de como usar esses equipamentos e essas tecnologias, né, no manejo do nosso sistema de produção para converter todo esse potencial em ganhos reais de produtividade, né? Se fala tanto nesses benefícios potenciais dessas tecnologias que às vezes dá a impressão que tudo já foi resolvido, todos os problemas já foram resolvidos, os equipamentos estão ali e eles vão entregar todos aqueles benefícios potenciais, mas não é verdade. Isso é só uma impressão, porque aqueles são benefícios potenciais, não quer dizer que se eu começar a usar esses serviços, eu vou conseguir explorar todo esse potencial. Então, ainda tem um longo caminho de desenvolvimento até esse ponto, né? E isso é pouco mencionado. Então, um dos objetivos da nossa conversa aqui hoje é alertar para esse aspecto, né? Eu tenho que saber diferenciar o que é um benefício potencial de uma tecnologia e qual o benefício que eu posso extrair dela hoje, com o desenvolvimento que eu tenho hoje na questão de manejo, de recomendações técnicas, né? Então, é importante diferenciar essas duas coisas. E deu para ver ali pela pesquisa que tanto os produtores quanto os empresários, eles estão
reclamando, digamos assim, desses benefícios limitados, não é? De certa forma, não está atendendo à expectativa. E já tivemos casos aqui, sempre todo ano na Expo Direto, quem acompanha vê que tem o lançamento de muitos equipamentos e, nesses últimos anos, a gente vê que alguns equipamentos sumiram do stand ou foram retirados do mercado, justamente por esse problema. Veio essa onda de oferta de equipamentos, né? Teve ocorreram todas essas dificuldades já citadas e acabou que as empresas optaram por tirar esses produtos aí do mercado. Então, qual o problema a ser resolvido pela pesquisa agropecuária? O problema é em como utilizar essas tecnologias digitais de forma a converter todo o seu potencial em ganhos reais de eficiência e produtividade. O potencial dessas tecnologias é enorme e, na minha opinião, no futuro, bem próximo, vão ser essas tecnologias serão a principal fonte de obtenção desses ganhos de eficiência e produtividade, certo? Mas ainda precisa desenvolver recomendações técnicas para o uso dessas tecnologias ou recomendações técnicas que incluam o uso dessas tecnologias. Então, isso aí precisa ser feito para a pesquisa agropecuária. Tem serviços no mercado hoje que o produtor pode contratar, por exemplo, o índice NDVI da sua lavoura. Ele vai ter lá, a cada 15 dias, o índice NDVI da sua lavoura. Ok, o serviço já está disponível, mas o produtor usa para quê essa informação? Né? Eu tenho muitas máquinas aí com tecnologia embarcada que geram mapas, e daí como que o produtor usa? Ele usa para quê isso? Então, esse é o problema a ser resolvido e precisa aí de um esforço muito grande, de muito trabalho da pesquisa agropecuária, certo? No desenvolvimento dessas recomendações. Eu sempre gosto de dizer que hoje a gente tem máquinas que conseguem aplicar o manejo, né, da lavoura com uma precisão enorme. Só que o problema é que a gente não tem uma recomendação de manejo de alta precisão para que essa máquina aplique. Então, né, ela acaba sendo subutilizada. Esse é o problema a ser resolvido, certo? E para avançar nesse trabalho, eu separei aqui alguns pontos, tá? Algumas estratégias que a gente deve adotar, né? Que as instituições de pesquisa, que os próprios pesquisadores devem adotar para avançar de forma mais rápida nesse trabalho, porque ele tem algumas particularidades, né? E eu preciso de algumas estratégias para me ajudar a superar essas dificuldades. A primeira delas, que eu separei aqui, são, então, as estratégias referentes à cooperação. Vai ser necessária muita cooperação entre as nossas instituições de pesquisa e os nossos pesquisadores. Eu tenho a impressão hoje, eu sempre tenho a impressão de que se faz a pesquisa muito fragmentada no nosso país, e até aqui no Estado, né? A gente observa muitas universidades e muitos pesquisadores trabalhando de forma isolada na mesma coisa, né? E buscando os mesmos objetivos, mas de forma isolada, com instituições e pesquisadores com agendas próprias, né? São poucos os casos onde a gente enxerga uma agenda comum entre entre várias instituições, entre redes de pesquisa. Então, a cooperação, ela precisa ser mais explorada. E por quê? Né? Que particularidades dessa pesquisa com a agricultura digital que
tornam necessário um aumento da cooperação entre as instituições e entre os pesquisadores. Porque qualquer tecnologia, para pesquisa no desenvolvimento de qualquer recomendação técnica, é necessária a formação de equipes multidisciplinares. E no caso da agricultura digital, inclusive, com pesquisadores, com profissionais que não são da área agrícola, por exemplo, é preciso de profissionais da área de tecnologia da informação, né? Além de todas as áreas da agronomia, como melhoramento genético, manejo de sistemas de produção, fitopatologia, solos, agrometeorologia e por aí vai. Então, é necessária a formação de equipes multidisciplinares e sem cooperação a gente não vai obter isso. Porque uma instituição sozinha dificilmente vai conseguir montar uma equipe com todas as competências necessárias e dificilmente vai conseguir um avanço muito significativo e rápido, né, nesse campo de pesquisa sem cooperação. Então, vai ser necessária a formação de grandes redes de pesquisa entre as instituições e vai ser necessária também a participação do setor produtivo, certo? Porque na agricultura digital, eu vou falar depois da questão dos dados, na agricultura digital, boa parte dos dados que vão ser utilizados para desenvolvimento são aqueles coletados diretamente junto ao setor produtivo, nas lavouras comerciais. Então, vai ser necessária a aproximação com cooperativas, né, para coletar esses dados. Essa coleta se torna possível por conta de tecnologias que os próprios produtores já usam, por exemplo, sensores embarcados em máquinas ou serviços que eles mesmos contratam, como esses que eu falei de índice NDVI, né? Que hoje já é vendido esse serviço por satélite, né? Os produtores então podem contratar. Então, uma fonte importante de dados para pesquisa vai ser diretamente no produtor, né? Nas propriedades, além de todos os experimentos e ações necessárias nos laboratórios e nos centros de pesquisa. Então, cooperação é uma estratégia-chave para avançar, né, nessa pesquisa. Um outro ponto importante é que na agricultura digital tudo gira em torno dos dados. Na verdade, a nossa vida hoje de tudo gira em torno de dados. Estão aí as gigantes das tecnologias, né, com as redes sociais, e cada vez uma preocupação maior com dados, né? E todas as tecnologias que a gente usa se baseiam em grandes volumes de dados, né? Volumes cada vez maiores. E na agricultura digital não é diferente, né? Essas tecnologias e os equipamentos, eles vão funcionar com base em análise de bases de dados, grandes bases de dados. E, ao mesmo tempo que eles vão utilizar as bases de dados existentes, eles vão coletar novos dados e passar a integrar esses novos dados nas bases de dados utilizadas. Então, tudo vai girar em torno dos dados na agricultura digital. Então, é necessária a construção dessas grandes bases de dados. Os dados são o insumo mais importante do processo produtivo que utiliza a agricultura digital, né? Tecnologias da agricultura digital. Então, é o insumo mais importante e mais valioso. Então, hoje nós não temos essas bases de dados e elas precisam ser construídas. É um trabalho da pesquisa também. Uma base de dados essencial, básica para a agricultura digital é, por exemplo, as bases de dados meteorológicos, né? Então, é preciso construir uma base de dados meteorológicos com cobertura suficiente, que tenha cobertura suficiente com uma precisão suficiente para auxiliar o produtor na tomada de decisão. Então,
Mas além dos dados meteorológicos, serão necessárias muitas outras bases de dados, né? Como se trabalha com grandes volumes de dados, vai ser necessária também a utilização de soluções analíticas capazes de processar esses grandes volumes de dados, né? Então, a pesquisa também terá de usar essas soluções analíticas, né, para trabalhar com esse grande volume de dados, certo? É como eu falei, né, essas tecnologias, né, assim como elas vão utilizar as bases de dados existentes, elas vão agregar mais dados a essas bases. Então, é preciso, sim, de ferramentas capazes de lidar com esse volume de dados aí. E o uso dessas tecnologias digitais para coleta de dados junto ao setor produtivo. É essa questão que eu falei anteriormente, né? Além dos dados desenvolvidos nas próprias instituições de pesquisa, nos laboratórios, uma das fontes principais de dados vai ser diretamente os produtores, né, a lavoura, o setor produtivo. Então, vai ser necessário se aproximar mais do setor produtivo e utilizar esses dados, processar, analisar, desenvolver hipóteses e testar essas hipóteses e assim por diante. Então, a pesquisa e a agricultura digital gira em torno dos dados. Por fim, eu separei só essas 3 questões, né, que eu considero principais, mas existem outras, tá? Como eu disse no início, não é o objetivo esgotar o assunto. Vai ser necessário investimento, obviamente, né? E nesse investimento, outra coisa que é importante ressaltar é que a gente tem, às vezes, uma ideia errada de que na agricultura digital, o maior custo são os equipamentos, né? Que são realmente equipamentos caros. Então, passa para nós a ideia de que para a realização de pesquisa nessa área, o maior custo, o maior investimento seria em equipamentos, né? E não é verdade. Assim como qualquer pesquisa, principalmente na agricultura digital, que precisa de muita inovação, o principal ativo de pesquisa, o principal investimento é em pessoal. Então, sem pessoas não existe pesquisa. E este é o maior investimento, são as competências das pessoas que vão gerar inovação e vão gerar as respostas necessárias, certo? Os equipamentos são as ferramentas e o investimento maior sempre vai ser em pessoal, nunca nas ferramentas, né? E, claro, é necessário um aporte maior de recursos em financiamentos de projetos nessa área. Que é um pouco essa área de recomendações técnicas e de manejo, eu vejo que ela é muito difícil da gente captar. Falando agora como pesquisador, eu sempre achei muito difícil de captar investimento junto às agências de fomento para esse tipo de trabalho, de trabalhar com recomendações técnicas e de manejo de sistemas de produção. É muito difícil de obter, né, financiamento junto às nossas agências de fomento para essas áreas. E isso vai ter que mudar um pouco, porque é justamente o que precisa para a agricultura digital, né? Nós precisamos de indicações técnicas com a precisão requerida por essas tecnologias. Vai ser necessária muita pesquisa nessa área, então vai precisar de financiamento, sim, né? A cooperação resolve boa parte desse problema, porque veja que juntando o quadro de instituições diferentes e equipamentos dessas instituições, a gente tem, sim, resolve em parte esse problema, mas vai ser necessário investimento. A gente tem algumas experiências aqui no nosso Centro de Pesquisa de Vacaria, né, de parcerias, uma parceria inclusive com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e a UERGS, né, onde a gente compartilha a nossa estrutura de pesquisa.
E isso ampliou em muito a nossa estrutura de pesquisa e ampliou o nosso quadro de pesquisa também, porque a gente adicionou os professores, né, para pesquisar junto com a gente, né, fazer parte desses projetos de pesquisa. Então, amplia bastante essa a capacidade das instituições em si, né? E mostrando a nossa experiência de trabalho, né? O trabalho que a gente tem nessa área de agricultura digital aqui no nosso centro de pesquisa. Eu vou começar pela parte dos dados, tá? Em como é importante a gente usar. Eu falei que para a agricultura digital vão ser utilizadas grandes bases de dados, certo? Mas a gente já pode adotar esses princípios de bases de dados no nosso trabalho do dia a dia, mesmo que eu não tenha grandes volumes de dados, tá? Nas minhas pesquisas, ele vai ser muito útil, certamente vai ser muito melhor. Vou contar a historinha aqui, que a gente começou a desenvolver, começou a trabalhar com bases de dados por pura necessidade, né? Essa aqui é a nossa estação meteorológica aqui do Centro de Pesquisa. Ela é uma estação que ela foi adquirida, né, pelo projeto da nossa colega Priscila Monteiro, lá em 2013, né, com o objetivo de determinar a evapotranspiração da lavoura, certo? Pelo método mais completo, que é aquele que utiliza o balanço de energia. Então, ela tem muitos sensores, né? Tem sensores de radiação, de temperatura, umidade, sensores de solo. É uma estação super completa e, por conta desse uso, era necessário que ela fizesse mais observações durante o dia. Então, ela faz um registro a cada 5 minutos, né? A cada 5 minutos, ela faz um registro de todos os sensores. E ela iniciou o funcionamento em dezembro de 2013. Já em janeiro de 2014, ali no início de 2014, quando a gente foi começar a trabalhar com os primeiros dados, nós percebemos que não ia ser possível trabalhar utilizando planilhas eletrônicas, né? Porque era um volume muito grande de dados, uma observação a cada 5 minutos. Para calcular os valores diários, que é o que a gente usa na minha área, né? Por exemplo, usa a temperatura máxima diária, mínima diária, precipitação acumulada, radiação incidente, né? Acumulada, imagina, teria quase 200 observações por dia e teria que calcular isso diariamente, né? Muito trabalho, muita confusão nas planilhas, então fomos obrigados a usar um sistema de base de dados. A gente usou o mais fácil que tinha na época à disposição, que é o que vem junto com o Office, né? Só que esse sistema de bases de dados, ele tem limites, porque ele é para base de dados pequena. Então, a gente usou com sucesso esse sistema, porque ele já resume as informações, e eu já posso fazer consultas. Por exemplo, eu tenho um experimento entre datas, eu digito as datas, as variáveis que eu quero e o agrupamento em valores diários, e ele já vai calcular isso. Foi muito prático, funcionou muito bem, nós usamos isso até 2018. Em 2018, o Axis começou a chegar no limite dele, porque ele é para pequenas bases de dados. Então, o que aconteceu, ele já demorava muito tempo para fazer as consultas, já demorava demais, então nós tivemos que abandonar, né, o Axis. Então, adotar que ferramentas, né? Que ferramenta que a gente poderia adotar? Aí, então, nós começamos a adotar uma ferramenta mais profissional de base de dados, né? Optamos por um servidor servidor de base de dados, né? A gente começou a usar o MySQL, que é muito utilizado aí ao redor do mundo. E é gratuito também. Esse sistema ele pode ser instalado no próprio computador da gente. Eu posso ter uma base de dados no meu computador, instalar o servidor MySQL no meu computador. Só que nós pensamos que, não, já que nós vamos mudar, vamos fazer uma coisa mais completa, né?
e daí nós pegamos um computador de mesa desses comuns lá do centro de pesquisa e transformamos ele em um servidor, instalamos o software de servidor e instalamos os bancos de dados nesse servidor. Então, agora, na nossa rede interna, qualquer um dos pesquisadores pode acessar e utilizar os bancos de dados. Aqui eu estou mostrando para vocês não sei se dá para ver bem aí, mas é uma tela aqui do meu computador, onde eu realizei uma pesquisa no banco de dados, né? Seja através desse programa, aí eu tenho várias opções de utilizar esse banco de dados. Esse aí é um que a gente pode fazer o gerenciamento dos dados, né? No banco eu realizei uma pesquisa rápida ali, eu pesquisei, então, as informações de temperatura mínima, temperatura máxima e precipitação entre 1º de agosto de 2020 e 15 de agosto de 2020. Digamos que eu tivesse um experimento nessas datas e eu precisasse desses dados. Aí vocês vejam ali que com 4 linhas, tá? E as fórmulas ali, que são muito parecidas, aliás, com essas que a gente usa no Excel, ele instantaneamente me gerou a tabela de dados ali que eu preciso, né? Vocês têm ali as informações diárias com temperatura máxima, mínima e precipitação. Eu posso executar, pedir para cálculos, por exemplo, né? Eu poderia pedir para ele calcular a soma térmica, retornar só a soma térmica desse período, né? Então, é um sistema muito prático de utilizar e que facilita muito a nossa vida, principalmente se eu tenho bases de dados muito grandes, né? Que é o caso aqui. Uma observação a cada 5 minutos, desde dezembro de 2013, esse banco de dados aí possui já se aproximando de 650 mil registros, né? Então, é muita coisa, é impraticável de se trabalhar com planilhas eletrônicas, é obrigatório o uso de base de dados. E assim será na pesquisa com a agricultura digital, nós teremos que utilizar a base de dados. E eu acho que a gente já pode ir adotando essa cultura no nosso trabalho do dia a dia. Eu vejo como facilita, né, muito o nosso trabalho, como facilita bastante o nosso trabalho do dia a dia, mesmo para aplicações mais simples, que não da agricultura digital. Esse sistema funciona tão bem que nós estamos ampliando aqui no centro de pesquisa, e a gente decidiu que todos os nossos projetos agora, todos os dados do nosso trabalho vai ser armazenado nesses bancos de dados. Então, vale muito a pena. Um outro exemplo de banco de dados que a gente fez é esse aqui, o Ensaio Estadual de Cultivares de Trigo, tá? Que ele é organizado pelo DDPA, em parceria com a Embrapa, né? A gente tem os dados desse ensaio desde 2002 até agora. Tá? Tem ali, então, o que a gente inseriu no banco de dados foram os dados desde 2002 até 2019. Tá? Faltam alguns ensaios de 2015 a 2019 para serem inseridos, o trabalho ainda não terminou, mas igual, o que já está no banco são 237 experimentos, né? Neste período, desde 2002, foram avaliados 158 cultivares diferentes e mais de 30 mil observações ou parcelas experimentais nesse período. Esse ensaio aqui é também um grande exemplo de cooperação, porque além das instituições de pesquisa que fazem parte, eu tenho empresas, cooperativas, enfim, durante esse período aí a lista de parceiros foi enorme, né? E ele é realizado todo ano. São cerca de 20 experimentos, um pouco mais de 20 experimentos nessa região aqui, né? Que mostra ali no mapa, né? Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, faz algum tempo já que a gente vem trabalhando com a Embrapa essa função de formar o banco de dados do ensaio e de até ter um site para que os colaboradores possam incluir já diretamente os dados no sistema, né? Então, isso já está em desenvolvimento há algum tempo. Agora, a gente fez todo esse trabalho, incluiu nos nossos bancos de dados ali, né? Que eram necessárias correções
é muito trabalhoso esse processo, eu não vou mentir, porque lá atrás, quando a gente migrou do papel para as planilhas digitais, era muito trabalho digitar, no caso, os dados para as planilhas digitais. Aqui, nós fizemos uma outra migração parecida, que é das planilhas digitais para o banco de dados. E isso tem muito trabalho envolvido também, mas relativamente tem a mesma importância, né? É uma nova migração que a gente tem que fazer, então, das planilhas digitais para os bancos de dados. Envolve muito trabalho. Os nossos bolsistas e os da Embrapa levaram bastante tempo, então, para construir isso aqui. Mas a aplicação as aplicações são muito grandes, tá? Além de facilitar consultas, aqui tem um exemplo, ó, bem prático, que aqui eu estou usando um programa de análise estatística para consultar os dados diretamente no banco de dados, sem intermediários. Quer dizer, o próprio programa de análise estatística consulta o banco de dados, carrega os dados necessários e procede à análise estatística. Eu não preciso consultar o banco de dados, baixar na planilha eletrônica, carregar no programa de análise estatística, não. Isso eu posso fazer tudo de um mesmo lugar, diretamente do programa onde eu estou realizando a análise estatística. Isso diminui erros e facilita a vida. Aqui é um exemplo, eu estou usando o Python para fazer uma consulta nesse banco de dados do ensaio estadual e importar daí todos os dados dos ensaios que foram realizados em Vacaria entre 2017 e 2019. Então, ele vai fazer a consulta, o servidor vai enviar os dados, o programa vai organizar o arquivo de dados e ele vai estar disponível para fazer as análises que eu quiser. Então, é realmente muito prático e eu consigo utilizar, né? Eu consigo utilizar bancos de dados diferentes. Por exemplo, ali, como eu tenho os dados dos ensaios de trigo e os dados meteorológicos, eu posso consultar além dos dados dos ensaios, os dados meteorológicos. Se eu quiser fazer uma análise, por exemplo, de soma térmica, ou obter o dado de quanto de chuva eu tive no período ou nos subperíodos do ciclo, tudo isso pode ser feito automaticamente, por exemplo, com base nas datas de fenologia. Então, o programa faz a consulta no banco de dados meteorológicos e retorna os dados necessários destes períodos. Então, vocês vejam que a utilização desses sistemas de bancos de dados e dessas ferramentas analíticas com maior capacidade, como é o caso dessa aqui eu estou usando o Python, tá? Mas o SAS e o R têm essa mesma capacidade de buscar os dados diretamente em banco de dados, tá? Possibilitam que eu faça análises muito maiores e muito mais complexas, tá? E facilita a vida no nosso trabalho diário de pesquisa, mesmo que eu tenha um volume menor de dados, né? Para aplicações mais simples, já facilita bastante. Então, eu gasto muito menos tempo. Eu me livro de ficar fazendo cálculos em planilhas eletrônicas e todo esse tipo de coisa. Uma outra área que a gente está pesquisando aqui, um outro trabalho que a gente tem, o meu tempo já está estourado, tá? Eu vou falar bem rapidamente, então, para concluir. A gente está usando o drone, então, para obter imagens dos experimentos, tá? O objetivo aqui é calcular índices de vegetação e desenvolver aplicações, então, para esses índices, né? Como eu disse, já tem empresas vendendo, mas a aplicação ainda é limitada. Então, com esse trabalho, a gente espera desenvolver recomendações técnicas para o uso desses índices, tá? Esse equipamento aqui, ele não é nosso, ele é do Instituto Federal, tá? Então, é mais um exemplo de cooperação. O Instituto Federal adquiriu para utilizar com fruticultura em Bento, né, em videiras, mas como a gente tem uma parceria com eles, então a gente conseguiu, a gente pode usar, então, esse drone, né, e esses sensores
na produção de grãos, né? A gente está usando principalmente no trigo, né? Mas vamos utilizar nas outras culturas também. Em 2018, a gente começou esse trabalho. Certo? Esse é o sensor utilizado. Se engana quem acha que o mais caro ali é o drone, o mais caro é o sensor. O drone é a parte barata do equipamento. Então, a gente usa esse equipamento aí que tem cinco bandas, tá? Que vai desde o azul até o infravermelho. E ele tem uma banda ali que é a Red Edge, é o diferencial desse sensor aí, certo? Porque essa borda do vermelho, que fica ali com o centro em 717 nanômetros, ela penetra muito mais no dossel foliar das culturas. Então, acaba que ela, ao final do ciclo, por exemplo, quando o dossel já está bem adensado, o NDVI não é tão eficiente, porque ele vai dar valores muito altos, já próximos de 1, né, que varia de 0 a 1, ele vai ter dificuldade em detectar diferenças ali entre as culturas. Mas com o Red Edge eu posso calcular outro índice, que é o NDRE, que ele penetra no dossel da planta, então consegue identificar diferenças entre as culturas, mesmo com dossel mais avançado. Por exemplo, vai conseguir identificar algum problema de doença que eu tenha no interior do dossel que não seja visíveis nas folhas superiores, né? Um exemplo. Aqui o drone ele é automatizado, tá? Então, antes de ir para o campo, eu uso esse programa aqui para fazer um plano de voo. Aqui o voo que a gente fez na nossa área experimental, tá? Dos experimentos de trigo de 2019. Aqui eu configuro, então, a altura de voo, a velocidade, que ele vai me dar o número de imagens que são tiradas. No caso aqui, vão ser 66 imagens. Ele dá o tempo de voo, nesse caso 5 minutos. Então, aqui eu configuro todo o voo. Daí eu vou lá para o campo, transfiro esse plano de voo para o drone, ligo o piloto automático e espero ele fazer o trabalho todo. Ele vai decolar, registrar as imagens todas, voltar e pousar onde ele saiu. Então, é automático, não precisa ter nenhuma habilidade especial para usar o drone, tá? E mesmo que tu precise fazer a decolagem e o pouso de forma manual, ele é muito fácil de utilizar. Não é complicado, não, de pilotar o drone, certo? Demora mais tempo, então, para montar todo o equipamento do que para fazer a coleta de imagens. Aqui, então, um exemplo das imagens coletadas com aquele sensor. Além desse sensor aqui, a gente utiliza um termal também, mas eu não coloquei aqui, que ele mede a temperatura, ele faz registro de temperatura. Aqui as imagens brutas da câmera, tá? Resultado desse voo. Eu tenho aqui, então, as bandas, né, ordenadas pelo comprimento, né, que vão desde o azul, né, até o NIR, o infravermelho próximo. Então, primeiro eu tenho o RGB ali em cima, a Red Edge e o NIR. Aqui, já a olho nu, né, olhando a imagem, já dá para ver que a Red Edge, mesmo na imagem bruta, sem processamento, dessas todas, é a que eu mais consigo enxergar diferenças entre as parcelas. Então, já dá para ver que realmente ela é uma banda muito importante para índices de vegetação, certo? Depois de retirada essa imagem aqui, por exemplo, ali foram 66 vezes 5, isso aqui dá 240 imagens. Aí é necessário processar essas imagens. Eu não vou detalhar, porque são muitas etapas de processamento, isso é feito por software e precisa de muito processamento. Precisa de computador, muito trabalho do computador, certo? Então, por exemplo, um voo pequeno desse aqui, com essas imagens, o computador vai demorar aí um pouco menos de 1 hora. Um computador comum desses que a gente tem no nosso laboratório, computador de mesa comum, vai demorar um pouco menos de 1 hora para fazer todo o processamento dessa imagem, dessas imagens brutas. E no fim eu vou obter um produto como esse aqui, tá? Que aqui é um recorte apenas, tá? Mas ele vai juntar todas as imagens, vai empilhar, vai fazer todas as correções, georreferenciar, empilhar todas as bandas
e formar um produto que a gente chama de ortomosaico. Então, ao final de todo esse processamento, né, essa 1 hora de trabalho do computador, ele vai gerar esse produto. Aqui vocês estão vendo parecido como uma foto, porque o software ele combinou, obviamente, as 3 primeiras bandas, né, o azul, o verde e o vermelho, e mostrou da forma como a gente enxerga lá no campo, né? Mas todas estão aí também, o Red Edge e o NIR, né? Todas as bandas são empilhadas. Essa imagem é georreferenciada, então eu posso fazer medições aí, por exemplo, eu posso medir distâncias, medir áreas, posso fazer várias medidas que eu quiser, e cada pixel é uma leitura de todas as 5 bandas. Então, a leitura de reflectância de todas as 5 bandas que eu tirei. Cada pixel é uma observação, certo? Então, eu posso utilizar essa imagem para, além de obter informação de uma banda de reflectância de uma das bandas específicas, eu posso calcular índices de vegetação. Aqui, por exemplo, eu calculei o índice mais comum e mais utilizado, que é o NDVI, né? Esse índice ele utiliza a banda do vermelho e o NIR, né? O infravermelho próximo. Aqui, então, eu apliquei um gradiente de cores, né? Onde o NDVI vai variar sempre de 0 até 1, onde o 0 é sem vegetação, né? E o 1 seria a vegetação máxima, né? Onde eu tenho mais vegetação, onde ela é mais vigorosa, mais densa, eu vou ter valores próximos de 1. Então, aqui eu apliquei isso, né? Coloquei o vermelho, que seria o 0, e o verde escuro, verde mais escuro, que seria o 1. Então, aqui vocês estão vendo do lado, dá para ver claramente as parcelas ali, né? A resolução dessa imagem é muito boa. O pixel aqui é de 5 centímetros quadrados. Para pesquisa, isso é excelente, porque eu posso utilizar justamente os experimentos e processar um grande número, eu posso simular um grande número de condições diferentes, por exemplo, de adaptação, de adubação, de genótipos, como é o caso aqui, e eu vou ter ainda muitas observações dentro da parcela, certo? Então, essa resolução para pesquisa é muito boa, mas em uma lavoura comercial eu não vou usar uma resolução tão alta, tá? Esses serviços por satélite, por exemplo, os que têm resolução maior, eles estão utilizando aí um pixel de cerca de 2 metros quadrados, que para uma lavoura de 10 hectares, 20 hectares, 100 hectares é mais do que suficiente. Então, resoluções grandes assim para pesquisa mesmo, porque na prática a gente não tem por que em uma lavoura utilizar uma resolução tão alta. Então, aqui o cálculo do NDVI, aqui o cálculo do outro índice que eu tinha comentado, do NDRE, certo? Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas em algumas parcelas onde elas estão mais adensadas, eu consigo ver alguns pontos em verde, né? Quer dizer, porque o índice esse aqui, ele é mais sensível, então ele é melhor de ser aplicado ao final do ciclo, certo? E eu vou mostrar isso aqui em números para vocês. Depois de ter feito o cálculo desses índices, então eu seleciono a minha área de amostragem. A gente seleciona todas as parcelas na prática para obter os dados. Aqui eu estou mostrando como se faz a seleção da parcela, eu deixei uma borda, selecionei quase toda a parcela. Então, cada pixel aí dentro vai ser uma observação do índice que eu calculei, aqui no caso o NDVI. Para mostrar para vocês a diferença entre os dois, a diferença prática entre os dois índices, eu fiz aqui, então, rapidamente, eu escolhi 3 parcelas onde estavam bem densas, tá? Com valores de NDVI bem elevados, e calculei então, daí eu posso obter os 2 índices, tá? Então, as mesmas áreas selecionadas, esse cálculo de índice ele fica em camadas diferentes no software, né? No software GIS, certo? Georreferenciado. Então, todas as camadas que eu vou adicionando esses índices em forma de camadas. Então, aqui, quando eu selecionei uma, exatamente a mesma seleção vai estar para o outro índice. Eu selecionei aqui
áreas diferentes, que são as áreas de amostragem, chamei de tratamento 1, 2 e 3. Só para mostrar em números para vocês, tá? Essa diferença entre os índices. E aqui o resultado. Cada pixel, como eu falei, é uma observação. Na minha seleção de tratamento 1, por exemplo, eu tive ali aproximadamente quase 1.500 observações de NDVI da parcela. Então, esse é o valor que a gente consegue nas parcelas de 5 metros quadrados, com essas ali de trigo. É uma precisão altíssima, né? Quase 1.500 observações. E ali os cálculos daí, claro, né, eu posso pedir, como dentro daquela seleção ali, eu posso pedir qualquer estatística descritiva dessas observações, e o software vai calcular para mim. Então, ali eu tenho, eu pedi a média do NDVI, a contagem, só para mostrar para vocês a quantidade de observações, né? Então, ali eu vejo que o NDVI é de 0,89, 0,90 e 0,89, praticamente sem diferença. E, né, foi o objetivo. Eu selecionei essas áreas do dossel mais adensado, porque o trigo já está no estágio mais do final do ciclo vegetativo, né? Então o NDVI já não é tão eficiente, certo? Mas aí, se vocês olharem a média do NDRE, ele deu 0,52, 0,52 e 0,55. Ele identificou, então, uma diferença no tratamento 3, indicando que ele é diferente dos outros dois. Então, o tratamento 3 ali tem um dossel mais vigoroso, ele é mais denso do que os outros. O NDRE iria identificar também se tivesse alguma, que nem eu falei, algum problema no interior do dossel, porque ele consegue penetrar mais nesse dossel foliar. Só para ainda reforçar a diferença entre esses dois índices, né? O desvio padrão das observações do NDVI foi 0,01, certo? E no NDRE eu teve um desvio padrão que foi o dobro disso. Então, para mostrar como o NDRE é mais sensível nessa situação de um dossel mais compacto, né? Então, para o início do ciclo, início do período vegetativo de estabelecimento da lavoura, o NDVI é muito útil. Mas para o final, a partir do final do período vegetativo, o NDRE certamente é o melhor índice para ser usado. Certo, pessoal. Bom, aqui então só um exemplo de como que o trabalho nessa área de agricultura digital ele envolve essa questão dos dados e do uso de tecnologias, e que a gente tem que realmente mudar um pouquinho a nossa maneira de trabalhar. E tem que aprender a trabalhar com outros colegas e compartilhar e procurar ajuda. E nisso, então, a gente está ampliando esses nossos sistemas aqui no centro de pesquisa, né? A gente está usando esses sistemas de bancos de dados, mas a gente quer ampliar. Desde o ano passado, o nosso colega aqui, Marcelo Toigo, já está usando um aplicativo para fazer as coletas de dados no campo. Então, a nossa ideia, né, é que a gente venha aposentar o tradicional caderno de campo, tá? E usar o aplicativo para fazer as coletas de dados no campo, porque e daí já esses dados serem armazenados nos bancos de dados, porque eu tiro vários processos no caminho, né, de ter que ir lá no campo, anotar, digitar no computador, registrar no banco de dados. Não, eu já faço tudo direto lá no campo, além do que eu posso botar registros mais completos, porque usando o aplicativo, além de registrar o dado da minha observação, eu posso registrar, por exemplo, imagens, comentários em áudio e coisas assim. Então, a gente está tentando ampliar bastante as parcerias de trabalho nessa área, a gente sempre convida estudantes, né, que queiram aprender, queiram nos ajudar a trabalhar conosco nisso, pesquisadores que queiram trabalhar nessa área, né, principalmente, assim, até de outras áreas, como da tecnologia da informação, certo? Se tiver interessados, nós estamos abertos. Aqui fica o meu contato, então,
e o contato do nosso centro de pesquisa. Eu peço muitas desculpas, porque eu sei que eu extrapolei o tempo, mas eu me empolguei aqui no assunto. Então, era isso, pessoal. Maria Helena, tu tá sem o áudio. Eu tô só vendo. Então tá, vou começar de novo. Então, eu acho que não foi só tu que se empolgou, todos nós, porque foi uma excelente apresentação, tá? Então, agradecer pela disponibilidade, parabenizar. Vou passar para as perguntas, eu vou ler, mas eu tenho várias. Então, vamos lá. Eu acho, aqui a Carolina e o Douglas estão parabenizando, né? E o Benito te parabeniza também e a equipe, né, pelo trabalho, e ele pergunta se no grupo aí se vocês trabalham com dados de produção animal, né? Não, a gente não está trabalhando com produção animal. O nosso trabalho ele está restrito à parte de grãos, né, que são os nossos projetos aqui. Nós estamos começando a utilizar essas tecnologias nos projetos que a gente já tem. Tipo, estamos aproveitando o que a gente já tem, né? Então, na área animal nós não temos, mas estamos abertos aí para discutir cooperação, apresentar esses recursos, né? Isso é questão da gente né, estabelecer aí uma cooperação. A Raquel já disse ali que eu pensei também, ó, que tu podia dar um curso, mas eu sei que tem colegas que trabalham também com isso. E eu acho que a gente pode convidá-los para outras apresentações. Enquanto ninguém faz outra pergunta, eu quero falar, porque eu até postei ali no grupo, tu apresentou o resultado dessa pesquisa da Embrapa, né? E, paralelamente, a Embrapa acabou de lançar o 7º plano diretor para os próximos 10 anos. Eu não sei se tu teve acesso, eu postei ali no grupo agora de pesquisadores. E tem muito a ver com isso, porque eles colocam como metas para os próximos 10 anos justamente isso, a divulgação entre os produtores das tecnologias e algumas delas, principalmente aquelas que a Embrapa divulgou, né? E está bem dentro dessa linha, que os produtores tenham acesso, né, a esses aplicativos, esses programas e que possam usar. E eles têm uma proposta bastante ousada para o número de produtores. Mas aí eu queria te perguntar sobre isso, né? Porque tu coloca que uma das coisas mais necessárias é a produção de recomendação técnica. E que os produtores, né, e comerciantes que acessam, né, a internet e fazem uso dela, mas eles usam principalmente, se eu conseguir acompanhar, Facebook e WhatsApp. E é complicado, a gente vive num momento, né, de muita radicalização, de fake news, então é difícil tu passar uma informação que seja técnica. E a gente precisa se adequar, porque a gente está muito acostumado, é da nossa formação, e a gente já fez essa discussão no CICIT, né, de fazer artigos científicos, né? E essa discussão é um embate interno, né? Porque alguns, além do artigo científico, como trazer esse conhecimento que chegue nos técnicos, aqueles que chegam nos produtores, né? Que têm acesso direto aos produtores e aos próprios produtores. E também porque, além da dificuldade que a gente tem que buscar essas formas de divulgação. Não é verdade, Rogério? Então, a gente tem um embate aí de visão, de treinamento, de como fazer essas coisas, né, para chegar lá. É verdade. Realmente, os produtores estão usando mais a rede social e como eu disse, a gente precisa investir mais em recomendação técnica, né? Isso às vezes é negligenciado, mas é muito necessário. Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho diretamente nessa área, né, com manejo de sistemas de produção, mas é muito necessário e
Eu não sei se, às vezes, essa questão que eu falei da limitação dos benefícios, da falta de recomendação técnica para o uso dessas tecnologias, ou a falta, às vezes, de um benefício mais claro, não atrapalha a adoção por parte dos produtores. De repente, se ele tivesse recursos melhores, mais desenvolvidos, que tivessem benefícios mais claros para ele usaria essas tecnologias, né? Esses aplicativos específicos, e usaria menos, talvez, as redes sociais. O que eu falei já na última reunião técnica do milho, em que a gente, na plenária final, havia uma discussão sobre a recomendação técnica, né? Se a gente iria incluir no livro as planilhas com produtos, as tabelas com produtos recomendados para uso, ou não incluir, certo? Os técnicos queriam que a gente incluísse, porque como lá no campo é muito mais fácil pegar o livrinho e consultar na mão, né? O pessoal da assistência técnica. Os editores, né, do livro não queriam fazer isso, porque isso está disponível online já, né? Então, a gente queria colocar um tutorial só de como consultar. Só que, né, ainda tivemos que ceder em muita coisa, né? E as tabelas continuam na maior parte das recomendações. É muito trabalhoso e elas são estáticas, né? Por exemplo, não tem atualizações, só a cada tempo que atualiza a edição. Então, nesse sentido, eu disse que em um futuro bem próximo, eu acho que a gente tem que pensar em recomendações técnicas digitais. Não um PDF ou um site na internet, mas a gente vê hoje esses aplicativos aí de manuais que usam inteligência artificial, né? Então, por que não um aplicativo utilizando esse tipo de recurso, onde o produtor já vai receber automaticamente só as indicações técnicas que são de interesse dele, por exemplo, para a cultura que ele está, para a região que ele está, para a época de semeadura que ele pretende semear, esse tipo de coisa. Então, eu acho que nisso aí também nós vamos ter que investir, né? O uso desses recursos para recomendações. A Luana aqui, ela está te parabenizando e ela pergunta se vocês tiveram algum auxílio na implementação do banco de dados, né? Porque não é tão simples para quem não tem nenhum conhecimento, né, da área. Então, a gente fez por conta própria mesmo. A gente fez uns cursos online, foi fazendo e, como eu disse que a gente sacrificou um computador aqui do centro de pesquisa para fazer isso, é justamente porque ele é para desenvolvimento mesmo, né? Então, a gente fez sem medo. Então, a gente mesmo iniciou essa implementação, tá? Mas a gente está buscando o apoio do Instituto Federal, que ele tem os cursos na área de tecnologia da informação, já tivemos reuniões com eles, e para o próximo ano a gente quer, inclusive, um bolsista nessa área, né, para nos auxiliar, e o auxílio desses professores, né, no desenvolvimento desse sistema. A implantação do banco de dados, tá? Vocês podem achar que o mais difícil é a programação, porque eu mostrei muitos códigos ali, mas na verdade não é a programação. O mais difícil é o planejamento da estrutura do banco de dados. Essa é a parte mais complexa, porque eu tenho que planejar o uso que eu quero para ele e eu tenho que pensar, inclusive, no futuro, em como que eu vou adicionar novas informações ou atualizar as informações existentes sem precisar alterar toda a estrutura do banco. Então, isso exige planejamento e essa é, por incrível que pareça, a parte mais difícil. A parte de programar e instalar tudo não é tão difícil assim. Vamos lá, a Patrícia aqui, Casemiro, também tem outra pergunta. Você tem algum projeto ou pensa em aplicar esse conhecimento para um aplicativo, né, para um app, ou uma vez que é mais acessível para os usuários? Claro que as imagens seriam obtidas por fontes como INPE ou afins, contudo processadas através da base de suas análises desenvolvidas por meio do aplicativo? Não sei se tu...
Eu entendi. No caso, isso está relacionado aos serviços, né, ao resultado dessa pesquisa. Essa é uma etapa bem mais avançada, mas em algum momento nós vamos ter que fazer, sim, alguma coisa do tipo. Né? Por enquanto, ainda não, até porque a gente não tem na nossa equipe a competência para desenvolver aplicativos, tá? É uma linguagem de programação diferente. Aquele software que eu usei para fazer análise estatística ali é, na verdade, uma linguagem de programação, o Python, que é muito utilizado hoje na ciência, cada vez mais utilizado. A gente pode ver nos papers aí. Ele tem uma capacidade enorme para fazer, inclusive utilizar essas técnicas analíticas aí de inteligência artificial, aprendizado de máquina, mas serve para fazer as análises estatísticas mais simples, que é o caso que eu estava mostrando ali. Então, a gente tem usado bastante o Python, só que o Python não serve para aplicativos, certo? Os aplicativos de celular são desenvolvidos em Java, então nós não temos a competência de desenvolvimento em Java, precisaremos de parceiros para avançar nessa Rogério, a gente tem equipe dentro da casa. Eu acho que nós vamos ter que fazer esse café com chimarrão. Talvez o ano que vem vai ser chimarrão, não, café com inovação, e o ano que vem vai ser chimarrão com a inovação. Mas assiste a próxima apresentação da Alessandra. Bom, aqui a Carolina, Carolina também é interessada no assunto. Rogério, existe uma equipe de trabalho voltada às análises estatísticas dessas bases de dados, que ela está dizendo que vocês têm dados muito interessantes. Então, a equipe é nós mesmos aqui de Vacaria, né? O nosso grupo de pesquisadores. A gente não, nós estamos é um trabalho que está numa fase meio que inicial ainda, sabe? A gente está desenvolvendo as coisas porque a gente teve que aprender muita coisa, né? Com essas linguagens de programação. Então, nós não temos ainda essa equipe formada, mas é claro que a gente está fazendo as análises estatísticas, né? Antes, eu na época da faculdade, do doutorado, eu utilizava o SAS para fazer análise estatística. Só que o SAS é uma ferramenta muito boa, mas é paga, certo? Então, eu me forcei a abandonar o SAS e existiam daí duas opções parecidas, ou seja, que têm os mesmos recursos do SAS, que são o R, né, muito usado também, e o Python. A gente fez a opção pelo Python por essa possibilidade de aplicar em outras coisas, porque o Python pode ser utilizado para fazer qualquer programa de computador e até para a internet, né? Para aplicativos web. Então, a gente está fazendo as análises em Python, mas quem quiser trabalhar com a gente, estamos abertos aí. Quem quiser integrar a equipe de análise estatística, são bem-vindos aí os colegas, né? Para ajudar nisso. Aprender com a gente e desenvolver ferramentas. Porque uma coisa interessante é que, uma vez que eu faço o programa para uma determinada análise, ele está feito. A próxima vez que eu for usar, eu não preciso programar tudo de novo. Então, eu vou acumulando uma biblioteca de recursos que facilita a minha vida no futuro. Essa oportunidade de fazer essas apresentações aqui no Café com Inovação é muito interessante da gente conhecer o que os colegas fazem e ver que internamente a gente tem muitas possibilidades de interagir, né? Aqui a Cídia está te parabenizando e ela gostaria de saber se um sensor do drone poderia identificar onde determinadas espécies de árvores ocorrem em um fragmento de floresta de araucária. Essa aí é uma linha de desenvolvimento que a gente pretende investigar também, tá? A gente vem coletando imagens desde 2018. A vantagem de coletar as imagens é que o dado está ali, né? A gente processa tudo, guarda e vai analisando depois, porque como é um volume muito grande de informações, a primeira linha de trabalho é voltada para... O primeiro objetivo que a gente tem é para o uso desses índices mesmo, como eu falei ali, certo? A gente pretende identificar no trigo, por exemplo, uma espécie de curva ou valores esperados para esses índices de vegetação ao longo do ciclo.
Porque daí o que acontece? Se eu tiver uma leitura desse índice muito abaixo ou muito acima do esperado para uma determinada cultivar, então isso aí vai me indicar problemas. Então, esse tipo de coisa que a gente quer estabelecer, uma espécie de recomendação desse tipo. Um outro uso que a gente pensa no futuro é justamente essa questão aí das assinaturas espectrais. Porque, como eu registrei várias bandas, as espécies de plantas e até as cultivares dentro de uma espécie, elas vão ter uma assinatura espectral, né, individualizada, que vai me permitir identificar elas, tá? O caminho para obter essas assinaturas espectrais não é tão fácil assim, tá? Mas a gente pretende investigar, entrar nessa área de trabalho no futuro. Porque qual uma aplicação que tem dessa tecnologia aí no manejo de plantas? Por exemplo, se eu conseguir identificar espécies diferentes, além de, claro, poder identificar cultivares, em uma lavoura comercial eu poderia identificar espécies de plantas daninhas, por exemplo, que estão ali, e em função disso ter uma recomendação mais precisa de aplicação de defensivos de acordo com as espécies que estão ali. Um exemplo potencial, lembrem que eu falei de potencial aqui do que a gente tem no momento. Então, a gente pretende investir seguir por esse caminho, mas ainda não estamos trabalhando com isso, tá? Mas eu digo que é uma aplicação potencial essa aí sim, mas precisa ser desenvolvida. Ai, Rogério, eu acho que a gente podia ficar aqui, porque eu também tenho mais perguntas, mas já são 10h30. E eu acho que os colegas podem enviar outras, né, perguntas depois para ti. E se de repente a gente pode programar uma outra para o ano que vem, porque tem espaço para isso. Além do trabalho excelente, é bom que os colegas vejam, né, e a gente divulgue isso dentro da casa, a oportunidade da gente conhecer o trabalho do outro, porque nos surpreende. Às vezes a gente acha que o colega está fazendo uma coisa e aquilo tem uma abrangência muito maior e uma possibilidade de interagir, de integrar dentro da casa. Então, nós gostaríamos, assim, de agradecer de novo a tua disponibilidade, parabenizar pela excelente apresentação e convidar todos os colegas para a próxima semana, que nós estaremos aqui no mesmo horário, comigo. Então, às 9h, a gente tem uma programação para esse ano, né? Nós temos a Alessandra e o Júlio, tá? Muito obrigada, tá? E nos vemos, então, a todos a semana que vem. Não sei se tu quer falar ainda alguma coisa. Não, só agradecer a oportunidade e que estamos abertos aí aos colegas que têm interesse, né, de conversar com a gente, né? Tem só nos contatar. Eu acho que a chefe aqui, como chefe da divisão, vai querer conversar depois. Tá bem. Então tá bom, gente, vamos encerrar por aqui. Tchau para todos, obrigada. Eu espero que a equipe tenha feito uma foto. Se ninguém saiu, a gente podia abrir. Vocês querem abrir? Estou perguntando para o grupo. Pessoal, ó. Sim, acho que sim. Quem quiser, vontade. Vamos abrir todo mundo. Quem quer abrir, a gente faz uma foto e guarda. Pessoal, a intenção nossa, depois de... Eu já comentei isso, né? A intenção é a gente fazer uma biblioteca, tá? Porque depois vai ser salvo, vai ser editado e nós vamos disponibilizar isso, tá? A ideia é fazer lá, criar mais uma abinha lá no site da agricultura e disponibilizar. Não sei se o pessoal vai demorar um pouquinho para abrir. A Andréia, pode abrir, Andréia. Os demais, né, uns minutinhos aqui. Às vezes a gente vai assistindo, mas tá meio descabelada, né? Com as olheiras, cansados. Quem tem filho pequeno, às vezes passa a noite em claro. Cídia, tá aberta, mas a gente não tá te vendo. A Cídia abriu, mas não tá aparecendo. Não sei se a Rose, a Luana, o Marcelo, às vezes a câmera também não funciona.
Cid, eu vou esperar por ti. Alguém já está fazendo? Vai fazendo uma foto. Olha, sorriso bonitinho, todo mundo. Não vão aparecer piscando. A Cília disse que não conseguiu. Então, vamos fazer uma foto. Os nossos universitários aí. Deu, gente? Alguém me disse que deu a foto. Deu. Pessoal, obrigada. Até a semana que vem. Tchau. Todos.